sou a astróloga Vanessa Tuleski e eu gostaria de falar a respeito de um assunto sobre o qual as pessoas têm muita curiosidade, que é o preço de uma consulta astrológica. Por que há tanta variação? Por que um astrólogo cobra um preço, outro astrólogo cobra outro? E o que é que influi neste preço? São 5 fatores. Eu vou começar pelo primeiro deles, que é mercado. Onde vive o seu astrólogo? Se ele vive em grandes cidades como Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, ele tem um custo de vida mais elevado do que se ele vive no interior da Bahia. A consulta astrológica precisa refletir o custo de vida que o astrólogo tem. Se não refletir, ele não vai conseguir pagar as despesas dele. Então, o preço da consulta precisa ser proporcional ao custo de vida. E quando o astrólogo mora em cidades maiores, obviamente, o custo de vida dele é muito maior. Além disso, o preço também é regulado por algo chamado mercado, que é uma média, uma variação. De tanto a tanto é o preço de uma consulta. Um dos fatores que vai influenciar, inclusive, no preço de mercado é a experiência, que é o segundo fator a influenciar no preço de uma consulta. Faz diferença você ser atendido por um astrólogo com pouca experiência e com muita experiência. Isso não quer dizer que uma consulta astrológica não possa ser boa com uma pessoa que tem pouca experiência. Pode ser que ela seja talentosa, fale coisas muito pertinentes e te atenda. Porém, a experiência é obviamente um fator que vai se refletir no preço, da mesma forma que se reflete em outras profissões. Muitas vezes, quando você se consulta com um médico experiente, você paga um valor mais elevado do que você pagaria para um médico iniciante. É natural. Então, experiência influi em preço de consulta de astrologia. O terceiro fator importante numa consulta de astrologia é que a astrologia é algo altamente complexo. Para responder uma pergunta, um astrólogo tem que olhar múltiplos fatores e que muitas vezes colidem entre si. A astrologia é a arte de interpretar dados e fazer síntese. E não pense que isso é tarefa simples. É algo difícil de ser feito. E por isso, antes de você chegar na sua consulta, o astrólogo estuda o seu mapa e todos os fatores envolvidos. O tempo de estudo de cada astrólogo vai variar de acordo com a sua experiência. Um astrólogo inexperiente pode levar dias estudando o mapa antes de uma consulta. Um astrólogo experiente pode levar 30 minutos, 40 minutos. Tem astrólogo que leva 1 hora se preparando, tem astrólogo que leva 20 minutos. Mas todo astrólogo precisa estudar todos os dados envolvidos para poder fazer uma previsão, para poder te dizer o rumo das coisas na sua vida. Então o trabalho do astrólogo não começa na hora em que você chega, e sim antes. E isto é tempo. E tempo influi em qualquer custo. Então, o preço de uma consulta embute o tempo antes de você chegar na consulta. E como eu falei, esse tempo pode variar de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 20 minutos, 1 hora e meia. Enfim, cada astrólogo tem a sua dinâmica. E a astrologia não é uma coisa simples, porque é multifatorial. Quem dera fosse só olhar uma bola de cristal e ver tudinho ali, pronto, mas não é assim. Dados têm que ser analisados. Bom, o quarto fator a influir numa consulta é o grau de envolvimento de um astrólogo com a sua consulta. Cada astrólogo tem um estilo. Tem astrólogos que fazem consultas com menor envolvimento e menor tempo. Em 1 hora eles liberam o cliente. E tem astrólogo que leva 2 horas fazendo consulta. E tem astrólogo que leva até mais tempo fazendo uma consulta. Esse fator tempo é essencial. E o fator também é envolvimento. Quanto maior o envolvimento e maior o tempo, maior tem que ser o custo. É natural. Tem astrólogo que tem uma dinâmica mais leve.
fala mais rápido, escuta menos o cliente, passa o recado e o cliente vai embora. A consulta não requer dele tanto dispêndio de energia. No meu caso, por exemplo, a minha consulta é até 2 horas. Tem uma média de 2 horas, 1h50, 2 horas. É óbvio que isso é um grau de envolvimento elevado e é óbvio que isso precisa influir no preço. Se fosse algo com menos envolvimento, menos profundidade, o preço também seria menor. Mas não dá para cobrar barato se você se dedica e se envolve bastante. Isso tem que ser compreendido. Bom, o quinto fator para se pensar a respeito de consultas astrológicas é a relação custo-benefício. Primeiro, procure entender que normalmente o cliente do astrólogo volta uma vez por ano. Isso quando retorna. Imagine a rotatividade que não é isto. Imagine se as consultas fossem baratinhas, se daria para se manter. Então o astrólogo tem que cobrar um preço digno, considerando a alta rotatividade de cliente, porque diferente de uma terapia, aquele cliente não vai se manter, ele só vai voltar daqui a 1 ano. Se voltar, se desejar voltar, eu particularmente gosto muito quando o cliente volta, porque é como se a gente fosse fazendo um trabalho a longo prazo e criando uma conexão. Para mim tem muito significado. A relação custo-benefício também tem que levar em conta que uma consulta astrológica muitas vezes produz insights e dá direções, e que isso não tem preço. Quantas vezes uma única direção não é capaz de fazer toda a diferença na sua vida? Uma informação não muda alguma coisa dentro de você. Além de tudo, como eu falei, esse é um valor para 1 ano. De lua, divida esse valor por 12 meses. É mais ou menos essa conta que você tem que fazer. Então, o custo-benefício de uma consulta astrológica pode ser elevado, porque a astrologia ilumina e dá uma direção. Não raro, ela pode criar uma sinergia até em terapias. O autoconhecimento propiciado por uma consulta pode virar material de uma terapia e fazer com que essa terapia progrida mais rápido e atinja pontos mais profundos. Então, qual é o custo-benefício? Às vezes, você tem que investir em você. Você já pagou alguma consulta médica por fora, sem ser pelo plano de saúde? Se você fez isso, você fez porque isso faria diferença para você. Era um investimento. Vale a pena. Então existe essa questão de custo-benefício na astrologia também. Parece caro, mas não é. É um investimento. E esse custo-benefício pode ser elevado se te ajudar a sair de um nó, se te mostrar uma direção, se ajudar a esclarecer uma questão que está obscura para você, que é o papel da astrologia. Agora, com base nesses 5 itens, você vai entender o porquê das variações de preço e o que é que está embutido numa consulta de astrologia. E por que ela não pode ser tão baratinha assim.